Muitas pessoas me perguntam sobre a logomarca que eu uso, ou o símbolo do Verdade Oculta. E eu gostaria de aproveitar agora esse espaço para poder explicar sobre isso. Eu creio que seja justo as pessoas perguntarem. E também é justo que nós venhamos aqui a explicar. Eu, como assíduo leitor da Palavra de Deus, eu observo que até mesmo quanto a Jesus, houve uma certa dúvida. Tanto que os discípulos de João foram até Jesus, já que João Batista estava preso, e perguntaram: olha, você é aquele a qual nós esperamos ou devemos esperar um outro? Por quê? Porque ficar com dúvida é terrível. Então é melhor perguntar para que não tenha mais dúvida, não é verdade? E muitas pessoas, quando passam a conhecer o Verdade Oculta, nos perguntam sobre o símbolo que nós usamos. E eu queria pedir a você que já conhece o trabalho, você que sabe o propósito aqui do Verdade Oculta, para que você me auxilie também nisso. Ou seja, quando você ver uma pessoa nova que passa a conhecer o Verdade Oculta, em algum dos nossos vídeos, perguntando sobre o logotipo que usamos, eu gostaria que você direcionasse essas pessoas para esse vídeo aqui que você está assistindo. Que você colocasse o link desse vídeo justamente na resposta às perguntas das pessoas que fizerem esse tipo de pergunta. Então, eu gostaria de contar contigo também nisso, tá certo? E eu já fico agradecido por você me ajudar. Mas vamos lá. Nós não usamos o símbolo como símbolo. Nós usamos como logomarca. O que é um símbolo? Símbolo é uma figura que expressa um simbolismo, seja ele de qualquer tipo for. Então é um símbolo. E o que é uma logomarca? É algo que identifica um produto ou um serviço oferecido ou uma empresa. Nós temos as grandes logomarcas muito conhecidas, como a Coca-Cola, temos a logomarca da Microsoft, enfim, eu não vou nem ficar falando que são muitas, eu não vou ficar fazendo propaganda também dessas empresas. Mas você sabe o que é uma logomarca. E aqui no Verdade Oculta, eu comecei usando a logomarca, eu comecei usando como logomarca o símbolo da contaminação por agentes biológicos. Esse símbolo é, na verdade, um símbolo da elite global. A elite global, nós sabemos que eles são ocultistas, que eles são satanistas. E, assim sendo, eles costumam usar os seus símbolos satânicos e ocultos nas marcas dos órgãos governamentais, as quais eles criaram e mantêm. Então, assim sendo, existe a figura do cabeça de bode, o Baphomet. E essa figura é muito cultuada pelos senhores do mundo. Eles, então, incluíram essa figura disfarçadamente no símbolo de contaminação por agente biológico. É um símbolo muito conhecido. Logo assim que nós abrimos o Verdade Oculta, nós usamos esse símbolo como logomarca nossa. E depois disso, nós usamos um triângulo feito nos crop cycles, aqueles círculos que são feitos nas plantações e que são atribuídos a extraterrestres. Ele é uma figura piramidal também, ou um triângulo. E por último, nós estamos usando o cheque. O que é o cheque? É o V de visto, né? Aquele quadradinho com um Vzinho dentro do quadradinho. Esse fomos nós que elaboramos. E ele, na verdade, é um V para cima e um V para baixo, dentro do quadradinho. É um cheque, né? Tipo um visto. E do jeito que ele foi colocado, ele lembra muito o compasso e um símbolo maçônico do compasso e da régua. Ele lembra muito esse símbolo. E a intenção foi essa mesmo, lembrar o símbolo maçônico. Assim como o anterior foi justamente lembrar a pirâmide. E o primeiro foi explícito, foi o símbolo do Baphomet, com a questão do risco de contaminação biológica. Agora a grande pergunta disso, irmão, meu amado, por que usa esse símbolo, sabendo que esses símbolos não são coisas boas, né? Vamos dizer, são símbolos usados pelo lado do mal. É pelo seguinte, eu não uso como símbolo, volto a dizer, nós usamos como logomarca. Por quê? Porque para nós não é uma questão espiritual, não é uma questão oculta, não é por causa dessas coisas, é apenas para identificação. Eu digo, por exemplo, se você visse aqui essa figura que você já conhece, falando sobre esses assuntos, e se você visse atrás de mim uma cruz, você já me conhece, já sabe do que eu trato.
Mas se fosse o primeiro contato seu comigo, você acharia que eu sou um pastor pregando aqui o evangelho. Ou você acharia que eu sou alguém ligado a alguma religião falando aqui de religião. Porque esse símbolo da cruz iria me identificar como um religioso. Você está entendendo? Se eu usasse aqui atrás os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos de Moisés, iria me identificar também como alguém religioso falando sobre a questão judaica, sobre o período judaico. Se eu coloco aqui atrás uma pomba, por exemplo, e esse é o símbolo, você também veria como alguém que fala de coisas espirituais, né? Porque a pomba simboliza o Espírito Santo, ou outra coisa qualquer, menos o que eu trato. Então, resumindo, para poder identificar o que eu trato, nada melhor do que um símbolo dos quais nós nos contrapomos a eles. Você está me entendendo? Porque identifica melhor do que eu trato. Você olha, por exemplo, se você entra em uma funerária e não vê os caixões ali expostos, que geralmente estão escorados nas paredes, você dificilmente vai identificar que ali é uma funerária. E aí, por ali ser uma funerária, você não vai pensar mal do agente funerário. Não, porque ele está ali trabalhando justamente, né, para que as pessoas após a morte tenham ali a condição de ser enterrada. Isso é que eu quero dizer. O que o funerário trata é de uma coisa terrível, é da morte, não é verdade? É de uma coisa que ninguém quer, hora nenhuma, ir para debaixo dos 7 palmos de terra. Mas é necessário que se tenha também um agente funerário. E ele precisa ali colocar aqueles caixões expostos justamente para fazer ali uma logomarca, vamos dizer assim, do que ele trata. Da mesma forma, meu amado, nós colocamos essas logomarcas aqui, mas elas não são simbolismos nossos. Nós não adotamos isso. Na verdade, além dela identificar o que nós tratamos, os assuntos, eu creio que o mais importante seja a oportunidade que elas me dão de despertar as pessoas. Você quer um exemplo? Você, por exemplo, está acostumado ou vai se acostumar daqui para frente a ver o símbolo da contaminação por agentes biológicos. Vai acostumar a ver porque a arma biológica cada dia cresce mais. E é uma das armas do sistema para combater a humanidade, a contaminação biológica. Então quem não conhece vai passar a conhecer ao extremo. Mas quem poderia imaginar que incutido nessa logomarca ao simbolismo do Baphomet, do cabeça de bode? Muitas poucas pessoas. E assistindo aqui a esse canal, a pessoa já toma conhecimento disso. Já fica sabendo que não só aquela marca, mas muitas das marcas que são utilizadas pelo sistema montado pelos senhores do mundo, elas trazem, na verdade, simbolismos ocultos dentro dessas grandes marcas. É uma forma de despertar as pessoas, de abrir os olhos das pessoas. E eu te pergunto, quantos você mesmo conhece que depois de assistir não só o Verdade Oculta, mas tantos canais no YouTube que tratam desse tema, hoje estão com a mente mais abertas, que estão conseguindo analisar melhor um comercial na televisão, uma logomarca na beira de uma estrada, através de propaganda ou das próprias lojas? Quantas pessoas estão hoje com essa visão mais aberta? Por causa disso. É assim que nós conseguimos abrir a mente, é uma forma didática. Então, resumindo e fechando, a logomarca que nós usamos não tem nada a ver com ocultismo, não tem nada a ver com simbolismo, mas apenas uma identificação e uma forma de despertar as pessoas que assistem os canais que tratam desses assuntos. Inclusive, se você observar bem, não é só o Verdade Oculta. Muitos outros canais que tratam desse assunto também usam logomarcas dos mesmos tipos, justamente para isso, para que haja essa oportunidade da pessoa conhecer melhor e saber daqui para frente a definir o que está sendo feito de forma explícita, com boas intenções, e o que está sendo feito também pelo comércio, pela mídia e por todos os senhores do mundo, todos os métodos de dominação que eles têm, o que é realmente uma coisa saudável e também o que por trás dessa coisa saudável tem algo de obscuro. Tá certo? Muito obrigado e volto a pedir. Ajude-me a divulgar esse vídeo que você está assistindo agora para aquelas pessoas que entram e perguntam por que nós usamos esse símbolo se nós não somos do mal, nós somos do bem.